Bom, pessoal, a gente vai encostando, né, nas nossas fronteiras e ultrapassando as fronteiras da nossa narrativa. A escola é uma escola de pesquisa. Escrever, apresentar os conceitos para os alunos questionarem, vocês aqui discutindo, né, questionando, e a gente vai avançando. Então, uma das coisas que eu tenho tentado, e aí tem a ver com essa discussão que eu tive com o Palhano sobre ordem espontânea. A ordem espontânea, o pessoal da escola austríaca fala de preço, de índices. E aí, sempre na minha cabeça, falou o seguinte: o que são isso? E qual é a comparação que eu vou fazer de preço com linguagem? Que tipo de linguagem é essa? E aí eu comecei a classificar as linguagens de duas formas. Linguagens de baixa complexidade e linguagens de alta complexidade. As linguagens de alta complexidade são linguagens que são mais afeitas. As linguagens de alta complexidade, elas são mais afeitas para a abstração. Então, problemas em que você vai trabalhar com mais abstração, por exemplo, a nossa narrativa, ela exige uma abstração maior. Eu não consigo, gesticulando, explicar o que eu estou pensando sobre o mundo digital. Eu não consigo criar desenhinhos para explicar o que eu estou pensando. Eu preciso desenvolver uma narrativa, isso significa a estrutura, palavras, né, que são mais do que oralidade. Tanto que os meus alunos pediram texto. Na terceira temporada, vários pediram texto. Depois eu sinto falta de texto. As críticas que eu recebi. E aí agora na quarta temporada tem texto. Então são pensamentos mais abstratos que a pessoa quer ler, quer reler, quer ler, quer reler. Então você tem linguagens mais complexas. Linguagens mais complexas exigem decodificação mais complexa. Exige um profissional mais qualificado, mais especializado. Então são linguagens complexas. Linguagens de baixa complexidade são linguagens do tipo um sinal de trânsito, um semáforo, né? Uma seta indicando que tem uma curva para a direita. Essas são linguagens de baixa complexidade. São ícones, são coisas que a pessoa percebe e rapidamente toma a decisão e você não precisa de grandes decodificações. Então a gente vai separar essas duas linguagens. A partir dessa separação, aí a gente começa a fazer várias coisas. Então, olha só que interessante. No livro, a gente colocou que nós vivemos um fenômeno, um tecnofenômeno midiático. Esse tecnofenômeno midiático, as mídias têm duas pernas, né? Tem duas pernas, canal e linguagem. E a linguagem, ela tem, se a gente for falar de perna, ela tem dois dedos. A linguagem tem linguagens de mais complexidade e linguagem de baixa complexidade. Aí a gente agora eu posso começar a fazer um mergulho para poder analisar, por exemplo, quer dizer, a cada nova linguagem que chegou, né, a chegada da oralidade foi uma linguagem que trouxe mais complexidade e permitiu mais abstração. Foi por isso que a gente criou as aldeias. A escrita foi uma linguagem de mais complexidade que permitiu a sofisticação, o surgimento dos impérios, as grandes religiões, etc, etc. É uma linguagem de mais complexidade, né? E aí você foi estruturando a sociedade nessas linguagens de mais complexidade. Toda a estrutura das organizações hoje, toda ela é montada nas linguagens de alta complexidade. Por isso precisa de um gestor para tomar a decisão. Ele precisa ler, decidir e despachar. E aí você tem a necessidade de alta complexidade. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje é diferente dessas revoluções todas que a gente já passou. Que nós tivemos uma escalada em direção à abstração. Com o aumento populacional, o que a gente está fazendo agora é criando uma linguagem, né, de baixa complexidade do ponto de vista individual, e aí a gente entra com outro conceito, que é a alta complexidade coletiva. É quando você tem uma linguagem de baixa complexidade individual, mas que ela permite decisões coletivas. Então ela tem, coletivamente, ela é mais complexa.
apesar de individualmente não ser. E aí a gente começa a brincar bastante com isso. São ideias novas, estamos começando, queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Se você quer vir para a melhor escola de futurismo do Brasil, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.